como começar do jeito certo na espiritualidade, e principalmente você que é vegano, para que você entenda que existem formas certas de começar neste mundo, nesse universo da espiritualidade. Eu quero dar o meu exemplo. Sou um idoso, nasci dentro da Umbanda praticamente, em paralelo com a Igreja Católica. Vivi grande parte da minha adolescência dentro da Umbanda, incorporado dentro de terreiros de Umbanda. Posteriormente fui para Candomblé. Depois, em encontros da Igreja Católica, kardecismo. Depois casei. Durante esse tempo fui estudar teologia, fui para a Igreja Evangélica e fiz graduação, mestrado. Assumi a igreja por parte da faculdade, fui pastor evangélico. Então, quando a gente aprende pelos erros dos outros, isso demonstra nossa capacidade, nossa inteligência, nossa coerência e razão com a vida. Quando a gente aprende levando porrada e gosta de levar porrada, é outra história. Se você quer aprender como você iniciar neste mundo da espiritualidade de forma inteligente, forma decente, forma racional, me acompanhe até o fim do vídeo, para que você possa ter um conhecimento que poucas pessoas ousam transmitir e poucas pessoas conhecem, e que vai lhe ajudar muito na sua vida, na sua busca da espiritualidade. Bem, aproveitar que eu estou aqui como sempre, que eu vou ficar descalço, e eu quero começar falando para você, ilustrando o que vai acontecer neste vídeo com uma alegoria. Bem, eu quero que você imagine um copo de metal, em que nele eu vou botar leite, pode ser de soja, já que somos veganos, café, açúcar, uma pitada de sal, e vamos levar ao fogo e deixar ferver. Eu quero que você entenda que este copo é o nosso corpo. Isso é uma alegoria para que você possa entender toda a mensagem que eu vou trazer. Opa. Então, entenda esse copo com esse leite, esse café, esse açúcar e esse sal como sendo o nosso corpo, de onde eu trago nos meus livros, consulte o meu blog, questões sobre termos 7 corpos em um. Isso faz parte da cultura védica, dos textos indianos, que existem milhares de anos antes de Jesus. E eu sempre cito o Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata, cito textos cristãos, e aqui eu estarei tratando para, não é enxertar, para que você possa entender que tudo que eu falo, a raiz do que eu falo, faz parte da humanidade, nos seus primórdios, no berço da humanidade, que o veganismo faz parte disso, e que hoje, meu objetivo é transmitir isso de forma mais inteligente. As pessoas hoje procuram a religião como sendo algo espiritual, e eu já falo para você que religião e espiritualidade não se combinam, e vou provar durante o vídeo. Bem, e esse copo, quando ferve, bota no fogão lá e ferve, pense que é o nosso corpo. Como eu disse, é uma alegoria. Pense no leite como sendo a consciência, pense no café como sendo a mente, pense no copo como sendo o nosso corpo físico, que se relaciona com essa realidade. Pense no açúcar como sendo um intelecto. O intelecto é tudo aquilo que você desbrava durante uma vida, entende e conhece durante uma vida e aprende, faz parte do conhecimento, dos estudos, da cultura. O intelecto, ele abrange tudo isso. E o sal seria a alma. E ali o fogo seria Deus. Por isso, esqueça essa ideia desse Deus da religião
monoteísta, um Deus único, um Deus antropomórfico, que tem sensações, emoções, que gosta de uns, não gosta de outros. Isso aí é um Deus tribal do mundo de Israel, que o mundo romano absorveu, o cristianismo absorveu, mas ele não faz parte desses textos antigos. O que faz parte desses textos antigos, em algum momento mais para frente eu vou tratar, mas já está no meu blog. Consulte meu blog, você vai entender que é o monismo panteísta. É uma ideia de energia, daí o fogo, né? Eu estou só fazendo um simbolismo, e essa energia imaterial que esse fogo provoca seria o que mantém o caos, o que mantém a ordem, seria a ideia do Atman, seria o Deus que na Cabala chama de um Ensof, a Cabala judaica, que ele dá vida ao Deus do judeu. Daí os cabalistas judeus serem tão discriminados por cristãos e os próprios judeus, porque o judaísmo se divide nessas duas facções. Daí eu trago para você entender a espiritualidade, entrar com o pé direito, entrar de forma certa, inteligente. É fundamental entender esse Deus. Entender que Deus não é isso que o religioso prega, que as igrejas falam, tá bom? E vamos lá. Dentro desse copo, quando ele ferve, ele condensa. Você pode, dentro do copo, botar elementos, como o café, o leite vegano, claro, somos veganos, o açúcar, o sal, o próprio elemento, o fogo é externo, tá? Então ele causa energia, ele dá vida, daí é a questão da energia vital, daí são só símbolos que eu estou trazendo, de forma alegórica. Então pense no seu corpo como se fosse esse copo que está fervendo o leite. Você pode, quando encarna, quer dizer que você juntou todos os elementos. E quando você morre, esses elementos se desfazem. Você não pode simplesmente pegar um copo e ferver um leite com café, um açúcar e botar uma pitada de sal, e você não consegue separar aquilo mais. É exatamente, quando encarnamos, só se separa isso quando se morre. Aí esses corpos começam a se separarem, começam a seguir o seu destino. Esse corpo matéria vai se dissolver, vai voltar à Terra, porque ele faz parte dos 4 elementos. Bem, entendeu esse corpo, não é isso? Agora, eu quero que você perceba o que eu sempre foco, que é o leite e o café, que são os elementos massivos desse copo, né? O leite e o café é a consciência, que é o leite, e a mente, que seria o café. Já fiz até nos Vedas, nos Upanishads, simboliza como 2 pássaros. São pássaros gêmeos em que a consciência fica olhando para a mente e a mente faz o que quer. Porque na mente estão os desejos, as angústias, os amores, toda forma de viver que você, como ser humano, agrega dentro da cultura, constrói a partir do intelecto e constrói o seu pseudo-eu, porque o seu eu verdadeiro nós trataremos daqui a pouco, que ele está mais relacionado à alma. Então, para você começar neste mundo, você tem que entender essas coisas, entender esse Atman, esse Deus, essa energia, esse Deus que é energia. Você tem que entender outra coisa, qual a separação que existe entre a sua mente e a sua consciência. Quando você se abstém de comer carne, tem força. Quando você vê o mundo de outra forma, consciência. Quando você não consegue se manter, quando você não consegue resistir às ilusões de Maia, às ilusões do mundo, é a mente agindo. É a mente, na ideia da alegoria dos Upanishads, dos 2 passos, que come, brinca, se diverte. É a mente que faz com que o corpo viva incessantemente em desejo, em prol dos desejos carnais, dos desejos da matéria. Então, quando você olha a mente na perspectiva do café e a consciência na perspectiva do leite, aí é que eu falo que as pessoas normais, se formos olhar a consciência dela, ela não consegue se resistir a um prato
delicioso, a um bolo delicioso, porque a mente é que está agindo sobre a vida daquela pessoa. E você não, vegano, é a consciência. Então, quando eu trago para você, falo que você é uma evolução da humanidade, que você é um ser evoluído, é por isso, é porque você não consegue mais ser manipulado exclusivamente pela mente, mas está sendo movido pela consciência, porque tem uma cosmovisão da realidade diferente. Aí, entramos, eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou colocar um vídeo aqui embaixo. Nesse vídeo tem indianos passando um lugar bem extenso, cheio fizeram uma fogueira e deixaram ali aquele resto daquela fogueira, aquele negócio todo, e o indiano corre em cima dessas labaredas. Vou botar um outro vídeo de um cara incorporado, brasileiro, não banda, pisando em caco de vidros. Vou colocar um outro indiano manipulando um crânio com o poder da mente. E vou colocar também um cara saindo de dentro de uma fogueira na África. Porque aí você vai... Eu estou dizendo com esse vídeo para você que tudo isso aí não é espiritualidade. Por exemplo, quando você vai numa igreja pentecostal, na esquina da sua casa, na rua, nas cidades estão lotadas, pessoas pulando, gritando, rolando, aquela loucura, e acham que são mais espirituais do que os outros evangélicos que estão lá só batendo palma. E muitas vezes nem pulam, não fazem nada, porque a igreja reformada, a calvinista, ela é mais tradicional, ela não bate palma. O pentecostal já é mais aflorado. O neopentecostal é esse que pula. E eles acham que são mais espiritual por isso. É isso aí que é a base. Não são mais espirituais porque pula, grita, rola. Ali são emoções em que o corpo assume, em que a mente assume o corpo, chora, grita, pula. Isso é emocionalismo. Isso aí é a mente ditando para o corpo como tem que agir. Quando um cara... Olha o vídeo. Foi bom que eu peguei minha água ali. Então, quando essas pessoas do vídeo estão pulando, gritando, é a mente agindo. Eu quero que você entenda a espiritualidade. Porque eu digo que você deve começar certo na espiritualidade? Porque você entender que nós não somos uma mente e só, e o corpo. Aí o cristão fala que essa mente é espírito, ou ele confunde com alma, e eu trarei vídeos provando que animais têm almas, porque eu trabalho nessa linha. Então o religioso acredita que alma e espírito é a mesma coisa, e que essa alma e espírito é a mente, não é a consciência, ele não tem nem entendimento do que é consciência, e o corpo. E que esse espírito vai ser salvo e vai para o paraíso.
Bem, eu estou te falando que nós somos divididos em 7 partes. Essas que eu tratei, o leite, o açúcar, o sal, que é a alma, o café, o pote, eu trabalhei em 5. Existem correntes na Índia também que trabalham com 5 partes. Isso é a mesma ideia dos nossos modernos filosóficos, que trabalham o quaternário, o ternário sobre o quaternário, que é o triângulo, que são as 3 partes do corpo, sobre o quaternário, que são mais 4 partes do corpo. Mas isso eu trabalho nos meus livros, consulte os meus livros. Eu quero te trazer e informar que a espiritualidade, seja onde você for buscar, centro espírita, kardecista, seja onde for, ela é monoteísta, de um Deus monoteísta que incentiva o consumo de animais. E eles, a priori, pensam, como eu falei, espírito, corpo, e muitos ainda conseguem achar alma aí, eu não sei como. Fazem uma loucura, eles não entendem porque não tem um texto coerente que pode retirar essas ideias que eu estou trazendo para você. Então, o que eu quero te dizer? Você entendeu que você tem que, para entrar correto na espiritualidade, tem que entender o que é o nosso corpo, o que é Deus e o que é o Cristo. O Deus que habita em mim é o Deus que habita em você. Você já ouviu falar muito isso. Na Índia, dão-se o nome de Krishna para isso, porque Krishna e Cristo é a mesma coisa, e Krishna não é um homem, e Cristo não é Jesus, é uma centelha divina. Muitos estudiosos chamam também de Atman. Eu defendo que Atman seria esse Ein Sof, esse Deus eterno, essa consciência eterna. Não seria especificamente essa centelha que está em nós. Mas o cristão do primeiro século, os de gnose, falam que esse Cristo, e daí vem Jesus Cristo, e o cristianismo cria uma teologia infantil em torno disso. Então existe o Cristo que habita em mim, o Cristo que habita em você. E você, para entender e ir para uma espiritualidade sadia, inteligente, racional, tem que entender esse Deus que habita em mim, esse Deus que habita em você. Eu te falei que quando é ligado o fogo, aquela energia, aquele calor, ferve o copo, não é isso? E ferve e faz com que os elementos de dentro do copo, o leite, o café, o açúcar e o sal, se condensem, se transformem os 4 elementos se transformem num só dentro do copo. Não é isso? É isso. Essa energia imaterial, esse calor, é essa centelha divina. Eu estou falando de uma forma mais palatável, mais simples, para que você possa se encontrar e entender que tudo que eu falo tem coerência, tem um sentido, tem razão, tem uma forma, e eu busco isso em textos antigos, dentro dos Vedas, dentro dos Upanishads, dentro da filosofia grega. Eu quero até citar um filósofo grego que fala exatamente isso com outras palavras. Eu estarei deixando o nome dele, inclusive em grego, e porque todo filósofo é fulano tal de cidade tal, então é fulano de tal cidade. E filosofia não é o que eu quero, o que eu acredito, o que eu penso, é um conceito de ideias que com estruturas, com uma teoria bem fundamentada, constrói uma mensagem poderosa. Isso é filosofia. E ele tem um texto que esse filósofo fala que é o seguinte: seu nome é Zósimo, de Panópolis. Ele é um grego egípcio, por conta desse trânsito entre a Grécia e o Egito, do século III. Então poderíamos dizer que ele é um alquimista. E ele fala que a alma, no texto dele é o seguinte, que a alma é cozida dentro do copo. O texto é o seguinte, perdão, copo não, desculpa, que eu estou querendo conectar o texto dele. A alma cozida dentro do corpo é um som secreto, os elementos não se consomem, o espírito não desce. Quando você pega um texto de um pensador desse, eu, na realidade, sintetizei, eu fiz uma alegoria para transmitir isso. No
textos antigos, você lê, nesses textos antigos, né, você ler esses textos e trazer uma interpretação é muito complicado. Daí eu sempre falo, e o porquê eu falo não é para me engrandecer, sou exegeta, um cientista de línguas mortas, estudei as línguas mortas a vida toda, sou um idoso. Daí eu falo que eu tenho total condições de te ensinar como entrar com os pés direitos, entrar com o pé direito dentro da espiritualidade e você compreender a importância disso, para não ser um joguete na mão de religiosos. Ah não, mas o espírita kardecista também é vegetariano. Para com isso, ali é monoteísmo. E o espírita kardecista é uma leitura da metempsicose. Você viu quando eu falei do sal que joga? É metempsicose, transmigração da alma. Não é uma reencarnação como se entende no mundo ocidental. Eu já fiz um vídeo sobre isso, veja meus vídeos. Bem, e eu peguei esse filósofo e, juntamente com o texto, um Upanishad, 221 do Upanishad, só um instante, Mudaka, que ele fala, o Atman brilha por si mesmo, quer dizer, é o fogo ali, viu? É energia, esse panteísmo, esse monismo, essa energia, essa consciência eterna que é unida à mente própria, que é imutável, que é infinita, que é insondável. Isso sim é uma ideia panteísta, de uma energia central monista, isso sim é Deus. E ele fala que esse Deus, esse Atman, brilha por si só. E você vai ver isso muito em textos cristãos. Daí eu fazer a alegoria usando o fogo, né, que nos criou, é a ideia de soprar na narina do homem, que você vê em Gênesis. Daí você entender, porque muitas vezes eu me apresento como cabalista, mas eu sou um cabalista cristão, não nesse cristianismo moderno, um cabalista cristão de pensamento de gnose. E esse texto, esse Upanishad, fala, e ele é luz. E você vai ver isso em todos os textos da Bíblia. Deus é luz. Jesus é o Logos. Aí você vê em João, no princípio era o Logos, no princípio era o Cristo, no princípio era a luz, ele brilha por si mesmo, ele é o fogo, ele é que dá a centelha de vida, ele é que enche e preenche o ser humano com essa energia vital, ele é que é o Deus que habita em mim e habita em você, ele é essa energia, esse fogo que aquece, entendeu? Eu trouxe tudo de forma mais fácil para você entender que entrar na espiritualidade não é você pisar em caco de vidro, isso é a mente. Não é você atravessar um lago de uma fogueira com brasas que chega, aquece, até eu me lembro, quando a minha mãe, eu era garoto, minha mãe fazia isso na época de São João, se fazia uma fogueira enorme, derrubava, ficavam só as brasas. Isso eu tenho testemunhas, tem dezenas de testemunhas que viram isso. Ela saía caminhando na brasa, exatamente como você viu no vídeo. E eu ia atrás. Lembro que teve uma vez que eu até queimei uma parte do pé, mas pouca coisa, acho que foi um prego, pedra, alguma coisa assim que superaqueceu. O que eu quero te dizer é que como minha mãe fazia isso, poder da mente, como um cara desse vídeo faz qualquer dessas coisas aí, a mente. Então, entendam uma coisa, mente não é espiritualidade, a execução da mente, se você, um guru que entra dentro dele, que introspecta e fica ali dias, baixa o nível de respiração, o nível do fluxo sanguíneo, o nível do batimento cardíaco, e pode ser enterrado ali, ficar 3, 4 dias enterrado, isso não é espiritualidade, isso é exercício da mente. Quando você vai mexer com yoga, muita gente acredita que prática de yoga, ficar na posição de lótus, ali meditando por horas, chama isso de espiritualidade, presta atenção. Os
textos já falam. O yoga, essas concepções de yoga, é posterior, vem dos Vedantas. Então, a ideia é que a mente tem esse poder. A consciência, ela expande e ela tem relação com o mundo visível, com o mundo palpável. Quando eu pego o que é a expansão da consciência e o que é a espiritualidade verdadeira, quando eu pego nisso ou nisso aqui, eu estou, e o antigo sempre fala, e você vai entender que ele fala de energia, de éter, que é o quinto elemento, eu estou me relacionando com energia. A minha consciência está expandida e eu entendo que isso aqui nada mais é do que energia. Daí a ideia do filme Matrix, quando Neo, que é o símbolo para nós, consegue ver além da visão do homem natural, pelo terceiro olho, consegue ver a realidade. A Matrix é feita em cima de textos cristãos de gnose. Então, é isso, é você entender que a espiritualidade é isso, é entrar da forma correta para não levar porrada, como eu levei a vida toda. Eu levei muita porrada na vida, eu sou um idoso. Não aprenda pelas suas experiências, porque você pode ter uma vida de 80 anos e só levar porrada, porque esse mundo da espiritualidade ele não é tão simples. Você entendeu que quando esse copo cozinha tudo, a espiritualidade para o religioso é só a mente. E para nós não, para o mundo antigo não, é um conjunto. A mente que domina o corpo, a consciência que vê tudo, a alma que está relacionada com o corpo e a energia vital, que é essa centelha divina que habita em todo ser humano. Daí o vegano tem esta grandiosa bênção, que é comer muita coisa crua. E a base da espiritualidade é aprender a se alimentar, aprender a comer. Quando você come coisa crua, você come energia vital, come prana, viu? São passos em que você vai entender que espiritualidade não é infantilidade, esse circo, porque virou um circo, o cristianismo virou um circo. Esse circo de políticos, de tanta idiocracia, tanta coisa infantil, parece, e eu gosto de citar muito isso, parece que a gente está olhando para um parque, um playground, onde as crianças estão brigando. Não, Deus é meu, com a bola, simbolizando, dando a ideia de que a bola é Deus, né? Não, a bola é minha, não, a boneca é minha, e fica aquele bando de criança brigando por uma espiritualidade que não existe. Eu quero que você perceba que entrar na forma correta, inteligente, racional, é a fundamental. Entender essas coisas, o Deus que habita em você e habita em mim. Entender esses corpos de quais somos constituídos. Entender toda essa literatura, toda essa filosofia, todo esse pensamento. Por isso, algo muito importante é o exercício do açúcar. Lembra quando eu falei lá? O açúcar, que é o intelecto, é o conhecimento, é onde você vai explorar o seu conhecimento. O conhecimento é como um quebra-cabeça. Você aprende uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Quando você vê, você formou, aí você se deslumbra com a imagem. Isso é o conhecimento, isso é o intelecto, isso é o poder do intelecto nos corpos que nos compõem. É onde ele vai ajudar a consciência que se expande a ver uma realidade e entender que isso aqui é energia, que a física quântica chama que são elementos de átomos que formam certo tipo de coisa. E que o religioso acha que espiritualidade é só a mente, o café, pela alegoria, em que dá sabor, o que ele constrói da visão limitada que ele tem, e ele vive, ele acha que aquilo é espiritualidade, não é. Então, aprenda a entrar certo dentro do mundo espiritual, conhecimento, discernimento, razão, coerência, pés no chão,
pé no chão. Espiritualidade é pé no chão, é estudar física, é estudar matemática, é estudar astronomia, astrologia, estudar textos antigos, conhecer o Bhagavad Gita, ser inteligente. Isso é a base da espiritualidade. Não é uma pessoa que é movida a interesses de religiosos, líderes. Isso não é espiritualidade, isso é política. Bem, eu acredito que eu consegui passar para você como entrar da forma correta, inteligente e racional dentro da espiritualidade. Busque nos meus blogs. Eu tento passar tudo de forma mais tranquila, mais fácil. De qualquer forma, esse foi um vídeo em que eu procurei, de forma alegórica, te mostrar o que nós somos e como devemos moldar este ser e usar partes que nos compõem, usar a nossa consciência para ver uma realidade que não vem, usar a nossa mente para doutrinar a nossa mente com desejos. Porque quando você evita comer alguma coisa que tem carne, leite, ovos, você está, é a sua consciência manipulando a sua mente. O religioso não, a mente dele que manipula a consciência. Entendeu a diferença? Quando esse Deus eterno, ele é mente e consciência em um só. Bem, obrigado por estar comigo. Terminei meu treino de hoje. Estou em paz comigo mesmo e até o próximo vídeo. Tchau.